Deus em momento nenhum. Homens e mulheres que deram a sua própria vida, sabe para quê? Para que o nome de Cristo fosse honrado nos céus. E Paulo então titula essas pessoas como as primícias. Quando Paulo recebe de Deus e escreve dizendo que primeiro será arrebatada as primícias, depois dos que estão em Cristo. Deus dá essa honra, sabe por quê, irmão? Eu vou dizer para você, Deus nunca errou, jamais vai errar. Deus não é egoísta e Ele nunca será egoísta. Ele dá honra a quem honra o nome dEle. E foi isso que Ele fez. Primeiro a Bíblia diz que soará uma trombeta nos raios. E todos aqueles que morreram em Cristo, ou seja, todos aqueles que não decepcionaram a Deus, a Bíblia diz que não importa onde eles estão, se eles foram queimados, se eles foram decapitados, se eles foram jogados aos mares, não importa, a Bíblia diz que eles ouvirão o soar da trombeta e subirão ao encontro de Cristo nos ares. E depois, irmão, virá um arrebatamento para mim e para você, se nós ainda estivermos aqui nessa terra. Mas eu dou um conselho para você a partir de hoje: se nós não estivermos, comece a partir de agora a honrar o nome do Senhor como Ele deve ser honrado, para que eu e você não viemos a ser decepcionados. Então virá para os que são de Cristo, Cristo descerá nos ares. E uma preocupação, irmãos. Aleluia, não tem ninguém perfeito aqui não se preocupe não. Aqui não tem nenhum super-homem, não tem nenhuma mulher maravilha, até porque isso aí é ficção, criação do homem. Sabe o que existe aqui nesta noite? Sabe o que, irmãos? Homens e mulheres sujeitos a falha, pecado, mas o que Deus quer nesses últimos dias, sabe o que é? É que nós viemos a rejeitar, a vencer, aleluia, deixar o pecado para trás, para que nós não viemos a ser decepcionados ou surpreendidos por Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Aleluia. Então virá. E quando eu digo que aqui não tem nenhum super-homem, não tem nenhuma mulher maravilha, até porque é ficção do homem, você vai entender. Porque o homem em Cristo Jesus, aleluia, ele tem os seus momentos de fraqueza. Sabe por quê? Até porque Deus muitas das vezes permite. Agora ele não é de acordo. Ele permite que a luta venha. Ele permite que o problema venha. Ele permite que a dificuldade venha. Mas Ele espera de mim e de você que no meio das lutas, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, das necessidades, das lutas espirituais, nós viemos a vencer para que o nome dEle seja glorificado. É isso que Ele espera. Até porque, irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo homens, aleluia, que decepcionaram a Deus também. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, aleluia, nós já encontramos desde o primeiro livro o que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden. Aleluia. Enfim, daí nós fomos separados do amor de Deus. Nasce uma geração através de Adão e Eva, e esta geração está até os dias de hoje, aleluia, convidado a voltar ao primeiro amor ao qual viviam antes, ao qual Adão e Eva viviam. E devido ao seu pecado, veio uma geração, e veio outra, e veio outra. E a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar diante de Cristo para poder alcançar a salvação. Olha, meu irmão, eu te convido nesta noite, se há alguma coisa que está te impedindo
que está, aleluia, sendo mais forte do que você, para que você venha encontrar uma fidelidade, para que você venha então honrar o nome de Cristo. Eu te convido nesta noite, lute para que você alcance os teus objetivos. Sabe por quê? Aleluia. Porque Deus, irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer nenhum de dividir, aleluia, os seus filhos com os prazeres dessa vida, dessa terra. Ele não tem prazer nenhum, até porque os seus filhos são escolhidos. Você está aqui nesta noite porque você é um escolhido. Agora imagina se Deus sente algum prazer de te dividir, aleluia, com aquele que é o seu adversário, que é o meu adversário, que é o teu adversário. Ou seja, irmãos, aleluia, a partir de hoje, o que o Espírito Santo quer é que você tome uma decisão. O que o Espírito Santo quer é que você venha falar a língua de Cristo. O que o Espírito Santo quer é que você não venha se dividir, até porque a Bíblia diz que do manancial de água não pode jorrar dois tipos de água. Nós queremos desunião para a igreja. Quando saímos da igreja, irmãos, esquecemos, aleluia, dos benefícios de Cristo. Andemos por esta terra, muitas das vezes de qualquer maneira, os pensamentos, aleluia, longe do trono de Deus, aleluia, nossas atitudes não conduzem com a palavra de Deus. Enfim, irmãos, aonde nós vamos chegar? Será que seremos um participante da igreja com essas atitudes? Aleluia, eu não creio. Eu não creio. Preste bem atenção, Davi, irmão, quando começou a escrever os seus salmos, ele escreve o salmo de número 15, que me chama muita atenção. Aconteceu alguns acidentes com Davi, e Davi teve que buscar a misericórdia de Deus no joelho, na sinceridade, porque Deus sabe quem é sincero, irmão. Não pense você que você se esconde dos olhos do Senhor. Não se esconde, não. Pastor, Facebook e essas conversas, essas afrontas, aleluia, são pouco para o que você está fazendo em oculto diante desse aparelho. Até então, algum tempo atrás, titulavam um aparelho, o povo de Deus, como a caixa do bicho. Hoje todo mundo tem dentro de casa, não é mais bicho. Aleluia. Se aquela caixa é bicho, o povo de Deus agora colocou o próprio bicho dentro de casa, e ele está deitando e rolando. E depois ainda vem aqui para cima cantar. Depois vem aqui fazer uso dos instrumentos de Deus, e se o arrebatamento da igreja fosse agora. Que vergonha seria, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nada ficará oculto diante dos olhos do Senhor. Aprenda uma coisa: nós não seremos condenados injustamente. O que eu faço será revelado, e o que você faz será revelado diante de Deus. Nós só queremos, mas se esquecemos de retribuir aquele que é o dono da minha vida, aquele que está permitindo que eu esteja respirando esse ar para que eu sobreviva sobre este público. Nós só queremos. Aprenda uma coisa, irmãos: pensa que o meu e o teu adversário está preocupado com o emprego nosso? Negativo. Você pensa que ele está preocupado com a tua vestimenta? Negativo. Você pensa que ele está preocupado, aleluia, com o nosso alimento? Não, ele não trabalha mais nessa área. Isso aí é minoria para ele, irmão. Isso aí já passou. Ele está trabalhando na mente. É aonde, carasco de cá. É aonde, meus irmãos, a medicina
perto da casa de Deus. Não perca. Não perca, irmão. Vamos honrar o nome de Cristo nessa batalha. Aleluia. Vamos honrar o nome de Cristo nessa batalha. O salmista Davi escreve o Salmo de número 15 preocupado. E sabe o que ele escreve? Ele faz umas perguntas para Deus. O versículo 1 do Salmo de número 15, ele diz assim: Senhor, preste bem atenção, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte, Senhor? Quem? Sabe o que Deus fala para Davi? Parece que eu vejo os dois dialogando em espírito e Deus dizendo assim para ele: boa pergunta tu me fizeste, escreve, porque serve para ti, serve para a tua geração e servirá para as demais gerações enquanto sobreviver sobre esta terra. E Davi escreve, sabe o que? Olha a resposta de Deus: todo aquele, Davi, que anda em sinceridade, que pratica justiça, esse morará no meu reino. Esse não será decepcionado, esse não será esquecido. Irmãos, não pense a partir de agora o que você vai adquirir em bem social e físico para ti durante este ano de 2014. Não te preocupe com isso. Te preocupe em adorar, em buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não atropele o que Deus tem para ti. Irmão Marcos, o ano de 2013 foi um ano muito decepcionante. Eu contava do meu esposo estar do meu lado, eu contava da minha esposa estar do meu lado, eu contava do meu filho sair de lá do mundo e vir para o meu lado, eu contava da minha filha e vice-versa. Eu te digo uma coisa: se tu honrar o nome do Senhor, não passa desse ano, eles estarão do teu lado. Assim te diz o Senhor. Nós queremos, mas não temos nada. Nós queremos, mas não temos nada. Ô cidade, preste bem atenção que o Espírito Santo vai falar com vocês agora. Preste bem atenção. Vocês sabiam que vocês são mais do que pérola preciosa? Imagina vocês o que existe de mais valioso nessa terra. Vocês são muito mais valioso do que tudo isso que vocês pensaram para Deus. Preste bem atenção. Vocês não louvaram a coisa mais linda, mas o Espírito Santo falou no meu coração e disse: fala com eles, porque o meu Espírito vai tocar quando eles estiverem naqueles lugares tocando, quando eles estiverem naquele lugar com as suas mentes prostas a atuar aquilo que tem vindo em sua mente. Ou seja, o louvor para Deus é este de você aqui louvou nessa noite. Ou seja, o louvor para Deus é o louvor que você adorou o nome do Senhor nessa noite. Agora imagine você aqui dentro da igreja: eu louvo o nome do Senhor. Ali fora, aquela música do mundo está dentro de mim, bate na minha mente, e quando eu vejo, eu estou cantando, eu estou louvando. Mas é legal. Não, mas o mundo, não sei. Ei, vocês são de Cristo. As vossas mentes pertencem a Cristo. O louvor, aleluia, que sai da nossa boca tem que ser somente para Cristo. Mas existe uns rapzinhos aí legal, irmão, que sei lá o que, funk e o capeta. Ei, não faça isso. Aleluia. Dessas bocas preciosas que aí estão, não pode surgir dois manancial de água, não pode jorrar dois tipos de água, não pode. Sabe por que não pode? Eu vou dizer para você. Aleluia. Porque quando você age dessa forma, aleluia, você está agradando não a Deus. Não.
Você está agradando ao meu e o teu adversário. Sabe por quê? Porque se você louva a Deus aqui e louva Ele lá fora, Ele não está nem aí. Aleluia. Sabe por quê? Porque a igreja dele é aquela: venha como estás, continua como estás, não precisa mudar não. Porque se tu falar as tuas línguas, eu sei que Ele não te aceitará, mas eu te aceito aqui, não te preocupa. Então vigia. Aleluia. Serve para nós também. Serve para nós. Sabe por quê? Porque Davi escreveu: todo aquele que anda em sinceridade, que pratica justiça. Aleluia. Esses participarão do arrebatamento da igreja. Ei, meus irmãos, Deus tem feito tantas coisas boas na minha vida e na tua vida. Imagina você, vou parar aqui e refletir só um pouquinho. Quantas vezes no ano de 2003 Satanás não pediu, aleluia, para Deus, para se andar na minha e na tua vida, e Deus não permitiu? Sabe por quê que Deus não permitiu? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Quantas vezes, meus queridos e amados irmãos, o adversário não maquinou algo terrível contra a minha e a tua vida, e as mãos do Senhor não permitiu? Quantos livramentos, quantos acidentes Deus não permitiu na nossa vida? E o que nós oferecemos para Ele? O que nós oferecemos? Olha, irmãos, eu convido vocês, a partir de hoje, vamos ser de Cristo. Vamos lutar. Vamos lutar para que nós venhamos ser o participante do arrebatamento da igreja. Irmãos, eu me preocupo muito, sabe por quê, irmão? Outro dia eu estava conversando com o irmão chegou para mim e me falou uma coisa, e eu prestei atenção no que ele falou, porque nós estávamos conversando entre 4 ou 5 ali, e de repente ele se retirou e falou outra coisa. Aleluia. E a minha Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Ah, mas foi só uma mentirinha. Para Deus não existe pecadinho e nem pecado. Ou seja, se aqui tiver uma moeda de 1 centavo e tiver 1 milhão aqui, saiba você que se você levar a moeda de 1 centavo, para Deus seria a mesma coisa que você levasse 1 milhão. Então olha aqui, fuja da mentira. A mentira pertence ao diabo. E sabe o que a minha Bíblia diz? Você não vai sair daqui escandalizado, não. Aleluia, nem falando mal de mim. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: aquele que mente é do diabo. O que vive na prática da mentira é do diabo. Então tome cuidado. Preste bem atenção. E de repente eu chamei aquele irmão ali, disse assim: irmão, mas para mim o irmão me falou uma coisa, agora o irmão falou outra coisa lá. Eu disse: não, irmão Marcos, está tranquilo? Ele disse: não, fica tranquilo. Não, meu irmão, que fica tranquilo aqui, irmão. Se Deus te recolhe agora, meu querido. E aí tu vai para onde, rapaz? O inferno foi feito para os mentirosos, para os enganadores, para os trapaceiros. E aí tu vai para onde, rapaz? Tu vai para o céu? Não. Ah, não, tu não vai. Tu não vai. Se tu continuar nessa prática, tu não vai para lá. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Senhor estendeu as suas mãos para mim e para você, sabe o que Ele fez com aquilo que nos acompanhava? A mentira, o pecado, enfim, tudo aquilo que era de impuro na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Ele sacou e jogou no mar de esquecimento. Aleluia. E que não era para nós voltar mais a essa prática. E quando nós voltamos a essa prática, irmãos, você prestou atenção que o Espírito Santo falou? O meu e o meu adversário não está mais preocupado não com o sapato. Antigamente, irmãos, ele trabalhava muito nessa área. Aleluia. Né? Os crentes eram conhecidos como os pobres, não tinham nem um sapato. O que eles vão fazer na igreja? Hoje os crentes estão tudo bonito, bem vestido. Ele não está mais trabalhando nessa área. Aleluia. Ele está trabalhando aqui, meu irmão. Ó. É aqui, ó.
é na mente, é aonde o homem mais erra. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não vai entrar mentiroso no reino do céu. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, ou melhor, 21 e 27, diz assim, ó: e não entrará nela coisa alguma impura, nem no que pratica a mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora, irmãos? Ai, irmão Marcos, nunca mais. Amém por esse nunca mais. Lute para que nesse ano de 2014 você não seja surpreendido. Sabe por quê? Porque você não imagina o valor que você tem para Deus. Eu vou aqui resumir este valor teu para Deus. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagine você o valor que tem esse mundo. Mas você vale mais do que ele. A tua alma vale mais do que este mundo. Ô Marcos, tantos problemas, esquece os problemas. Eu vou dizer para você, esquece os problemas. Comece a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque na adoração tu será honrado. Na fidelidade tu será honrado. Não importa onde eles estão, o Espírito Santo já falou. Não importa a situação que eles estão vivendo, mas honre a Deus para que Deus te honre no final desta caminhada e honre também os teus. Oi, irmão. Você, imagina comigo, os leitores aqui, todos eu creio que leiam a Bíblia. Quando Deus se irritou com a geração de Noé, Deus disse assim para Noé: Noé, faça para ti uma arca. Faça para ti uma arca, porque eu vou destruir toda a criação, principalmente o homem. Estará no capítulo 6 de Gênesis. Principalmente o homem que era o culpado, era o alvo de todo o pecado. Eu vou destruir. Mas graças a Deus que havia um homem na presença de Deus, por isso essa geração ainda está aqui, que se chamou Noé. Mas preste bem atenção, irmãos, através da fidelidade de Noé, neste mesmo capítulo, eu vejo Deus no versículo de número 18 dizendo assim: Noé, entra na arca tu, a tua esposa, os teus 2 filhos e as tuas 2 noras. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Noé estava lá colando uma calvinha, aleluia, olhando para a arca e dizendo: será que eu vou entrar sozinho, Senhor? Tem misericórdia da minha família. Então não te preocupe com os teus, te preocupe em adorar e ser fiel ao Senhor, porque os teus cuida o Senhor. Se não me engano, acho que é o livro de 1 Pedro. Se não estou sendo equivocado aqui, diz assim: sedes fiel a mim. Olha só o que Deus pede: sedes fiel a mim, eu salvarei tu e a tua casa. Não te preocupe. Alguém tem que pagar o preço, irmãos. Alguém tem que ser fiel para que a manifestação, a misericórdia de Deus desça sobre os meus e os teus, para que eles venham alcançar a salvação. Alguém tem que pagar um preço. Uma certa vez uma pessoa chegou para mim: olha, crente, vai na igreja, é uma bênção. Aí, ó, levou um tiro. Ficou aí agonizando tanto tempo, para o inferno não fala. Eu falei: não julga, querido. Não julga, porque naquele dia nós vamos ter tanta surpresa. Aleluia. Aleluia. Eu creio que havia joelhos no pó orando pela aquele homem, pela aquele jovem. E eu creio que aqueles momentos dele de agonia ali serviu, aleluia, para que ele se reconciliasse com Deus, para que ele alcançasse a sua salvação. Sabe
porque havia joelhos fiéis diante de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Espírito Santo já falou aqui no início. Quantos propósitos já foram quebrados nesse ano? Você fez esse ano e esse ano mesmo já foi quebrado. Alas qui demanda gamba, urakas qui demanda ganda, gaba Manasuya anda kakatu ketekete. Uia mahasui kadeke tuikande. Quantos propósitos já foram quebrados? Mas não basta a tua fonte, não, ainda não perdeu. Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe para quê? Para dizer para mim que Ele ainda crê em ti e tu serás vitorioso. Aleluia! E sabe quando é que nós vamos perder uma luta? Quando nós deixarmos de acreditar em nós mesmos. Porque a Bíblia diz, aleluia, que nem Satanás e o seu exército pode vencer a mim e a ti se nós estivermos em Cristo Jesus. Agora, se nós não estivermos, nós aceitamos a derrota, aí fica difícil. Aí somos derrotados mesmo. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Ô irmãos, vamos honrar a Deus. Você dá glória a Deus onde você andar. E você é de Cristo, você não é do mundo. Você não tem que ser parecido com o mundo. Não. Aleluia. O que tem que acontecer na nossa vida, igreja, sabe o que é? É que o mundo venha ver a diferença em nós. Hoje estamos perdendo a diferença. Ninguém não sabe mais quem é quem, sabe por quê? Porque a língua fala a mesma coisa. Aleluia, a boca que um dia Deus santificou, que era para louvar o seu nome, está falando tanta besteira. Pode tudo, pode nada, igreja. Nós temos é que honrar a Cristo. Sabe por quê? Porque se nós não honrarmos, nós ficaremos nessa terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, temos exemplos na Bíblia Sagrada. Temos exemplo no nosso meio, irmão. Pessoas que começaram tão bem. Pessoas que, meu Deus do céu, irmãos, até um botão, aleluia, se não tivesse enquadrado com os seus pensamentos, era pecado. Hoje mais nada é pecado na vida dele. Aleluia, irmãos, deixa essas coisinhas de lado. Não fique olhando para o teu irmão e nem para a tua irmã. Sabe por quê? Porque eu vou dizer para você, aleluia, sabe quando é que nós descobrimos os nossos defeitos? Quando nós se colocamos diante do espelho e começamos a orar diante do espelho, é que nós começamos a ver que nós não somos perfeitos. Poderia ser melhor, mas não é, né? Também não sei se está na direção de Deus ou se não está, né? Aleluia, deixa essas coisas com Deus, irmão. Não importa. Aleluia, se você acha que o negócio não está bom, preste bem atenção, você está entendendo? Se você acha que não está bom, ore para melhorar, não critique, não afermente. Ore para que as coisas melhorem. Sabe por quê? Porque se você tomar essa atitude, Satanás não vai rir nem de mim, nem de você, diante de Deus, não. Aleluia, Deus é que vai bater palma por mim e por você, diante dos infernos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Por que essa palavra? Porque foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Por que você tinha que ouvir? Porque é o que Deus quer que nós viemos a ouvir nessa noite. É só isso. Para nós começarmos o ano bem. Porque aquele propósito que tu fizesse com Deus,
Deus, preste bem atenção. Esse ano você melhor, você veio a falhar nas mesmas coisas que você falhava em 2013. Aí você vai melhorar quando? Se a palavra não está boa para ti. Quando que você vai melhorar? Quando? Você vai esperar o final de 2014 para fazer outro propósito para Deus? Vai passar. Em 2014 vai vir 2015, você falha e você vai chegar no final do ano para fazer outro propósito. Na virada do ano, de 2015 para 2016, não faça isso. A igreja pode ser arrebatada. A minha mãe foi no cartório e me registrou. O Marcos nasceu tal dia. Olha que legal, coisa linda. Há uma previsão quando uma mulher engravida de 9 meses, tem umas que nascem de 7. Irmão, da nossa vida, quem sabe é o Senhor. Imagine você. Não, mamãe, as coisas mudaram tanto. Você sabe o dia que você vai morrer? Ou o dia que você vai sair dessa? Morrer mesmo. Morrer. Não, morrer não. Crente não morre sim. Morre. É que morre. Deus disse: o meu servo Abraão é morto. Está morto. Morreu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou parar. Aleluia. Mas preste bem atenção. Se você começou o ano mal, eu quero dizer para vocês que Jesus de Nazaré está aqui. Ele marcou esse ano dele, para que nós não viemos a proceder esse ano dos mesmos erros que você já errou. Não. Aleluia. Lá no mesmo livro de Apocalipse, se não me foge a memória, no capítulo de número 22, de versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados, bem-aventurados os que lavam a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Nós temos 3 dias, 4 dias de ano novo, é isso? Hoje é dia 5? 4 dias. E sabe o que o Espírito Santo já me revelou aqui? Meu filho, só eu sei dos acidentes aqui dentro que houve durante esses 4 dias. Há vestes manchadas aqui dentro. Mas diga para eles que eu amo eles. Diga para eles que eu marquei esse encontro. Diga para eles que eu marquei esse encontro. E o sangue do meu filho está aqui para lavar essas vestes, para embranquecer. Escute, preste bem atenção. Olha aqui, ó. Eu não vou falar isso aqui. Não pense você que o que você vai ouvir de mim é para você vir aqui na frente. Você não é obrigado a vir aqui na frente, não. Você pode ficar aí com os teus problemas. Entendeu? Mas a Bíblia diz assim, o Espírito Santo falou no meu coração assim: diga para a minha igreja que o que vir verão, que eu falei nesta noite, porque o meu Espírito estará sobre eles, e quando passarem pelas suas mentes de acontecer o que aconteceu, o meu Espírito orientará e eles não cairão da mesma forma que caíram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Convido a igreja para se colocar de pé. O sangue do Cordeiro está aqui. Vocês que fizeram o propósito, irmão Marcos. Irmão Marcos, o que eu fiz, irmão Marcos? Foi para que o Senhor viesse tirar diante da minha presença, de dentro de mim, o que eu mais falei diante de Deus em 2013. Mas, irmão Marcos, aconteceu de novo. Não vai acontecer mais, diz o Senhor. Eu quero convidar, onde é que está o primeiro corajoso para vir aqui à frente aqui? Não esqueça, o sangue de Jesus está aqui. Está aqui o sangue de Jesus aqui. Ele vai lavar tuas vestes. E você vai testemunhar e vai dizer assim: olha aqui, ó, por muito tempo eu fui angustiado.
angustiada e angustiada. Mas naquele dia que eu ouvi a palavra, eu abri o meu coração, vim à frente e até hoje não reina mais sobre a minha vida. A reina é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu com 6 meses de fé, irmãos, uma vez, o Janaína, Deus tomou um profeta, foi lá no banquinho. Mas eu pedi para ele, eu pedi tanto para Deus, e Senhor, 6 meses de servindo, mas ainda tem espinho, Senhor. Eu quero que tu tire esse espinho, ele me angustia, ele me entristece. Eu sei que eu estou te entristecendo. Levanta o profeta, vem aqui, fala no meu ouvido. Irmãos, eu não acabei de pronunciar essa frase, eu não acabei de dialogar com o Espírito Santo. Deus chamou o profeta para olhar e disse assim: eu tenho te ouvido, tu tens sido fraco, mas a partir de hoje eu arranco esse espinho e ele nunca mais vai me machucar, porque toda vez que ele se aproximar, o meu Espírito irá te orientar. E até hoje, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Aleluia. Eu vou orar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Chama o pastor dessa igreja, o irmão Ari. O irmão Ari vai fazer essa oração. Aleluia. Vai fazer essa oração, vai orar junto com a igreja e vai abençoar essa igreja em nome de Jesus. Tua palavra, que é a verdade, foi pregada esta noite. E esta mesma palavra diz que ela, vindo a nós, ela liberta. Nós cremos na libertação. Nós cremos. Cremos, Senhor, como tal é verdade. Aleluia, que aquele que ouve, coloca, sente em seu coração, tu és aquele que liberta. Tu estás aqui esta noite e a tua palavra falou de pendência, a tua palavra falou de tomadas de decisões, e tomadas de decisões que depois acabam voltando atrás. Mas tu falou através do teu servo que esta noite tu podes dar uma nova direção, um novo rumo, tu podes renovar as forças para que seja totalmente tirado para fora aquilo que não presta, aquilo que tem atrapalhado a bênção sobre a vida dos teus filhos. E cremos que esta noite todo impedimento à operação do teu Espírito e aquele impedimento que poderia deixar com que, se tu voltasses agora, nós ficássemos, está sendo tirado agora. Em nome de Jesus, Pai, no nome desse amado Jesus, aquele que se entregou para que eu fosse livre, para que eu fosse liberto, para que eu fosse recebido novamente como filho. Aleluia. É no nome desse Jesus que nós ministramos a bênção, a vitória, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Em nome de Jesus, a vitória, a bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos.